Alô, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor José Rosa, do Ministério Ninho de Águias. E durante esse período de tempo vamos estar juntos nessa nossa live, compartilhando um tempo da Palavra de Deus, orando, buscando conhecimento, buscando conselho da Palavra de Deus para o nosso dia a dia. Nós louvamos ao Senhor por esta oportunidade, porque muitos irmãos de nossa igreja também vão estar ligados nesse tempo de comunhão, que seja assim um tempo muito especial, proveitoso, porque falaremos acerca das coisas do reino de Deus, ok? Alguns irmãos ainda estão chegando para a nossa live, e estão se conectando. É o tempo também da gente passar algumas informações de grande relevância para nós. Nós temos nos reunido lá na Rua Flávio Fraga, no número 115, na Vila Califórnia, aqui em Campo Grande, próximo ali da Vila Nova. E todos os domingos nós temos um tempo especial de louvor, de adoração ao nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Falar nisso, domingo passado eu fiz essa transmissão, nós fizemos essa transmissão lá da igreja, contando inclusive com alguns irmãos ao nosso lado, porque a gente quer avançar, mas ter a nossa equipe também junto, pessoal junto, trabalhando para a glória e honra do nome do Senhor. Tivemos então o Léo, que é um dos líderes de célula, conosco lá, o Vicente, que é um dos nossos irmãos novos convertidos, um dos novos, e demonstrando o seu afinco, o seu apreço no Evangelho de Cristo Jesus. Também esteve lá o Bruno e o nosso irmão Tiago, uma equipe maravilhosa que a gente tem, que a gente louva o Senhor Deus, de homens dedicados à obra do Senhor, desejosos de fazer a vontade do Senhor nosso Deus. Uma outra coisa que eu fui lembrado aqui agora, que hoje é o aniversário do meu irmão de sangue, Francisco, e meu irmão na fé também. Então, os nossos votos de felicitações para o Francisco, nessa data do seu aniversário, seja um tempo assim muito especial. Hoje ele tirou o dia para cuidar da minha mamãe, que está se recuperando, 87 anos, teve um pouco abatida, mas está se recuperando. Possivelmente também está ligada conosco, para minha mamãe, aquele abraço, aquele beijo, sempre lhe pedindo a bênção do Senhor, um grande beijo para minha mamãe. E falando assim também, eu estou passando também para dar um alô muito especial para as irmãs da terceira idade da nossa igreja, e a palavra para ela: fique tranquila, fiquem calmas, fiquem em casa, muito porque eu também, na maioria do tempo, estou em casa também. A orientação do Ministério da Saúde é essa, ficar em casa. Embora também a importância das pessoas que já podem sair para trabalhar, porque a economia também não para. Nós não podemos ficar em casa com o braço cruzado, despreocupados, que no final do mês o dinheiro vai bater lá na conta. Não é assim, Então muitas pessoas precisam ganhar o seu pão de cada dia, não tem reservas. Então é muito importante que cada um também saia para o seu trabalho, observando aquelas regras de segurança, como lavar as mãos, com sabão, o álcool em gel, e todas essas recomendações são importantes, mas nós não podemos parar, ok? Eu quero orar com você, Vamos orar então. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos na Tua presença neste momento, Senhor, ó Deus, para compartilhar a Tua palavra que é lâmpada para os pés e luz para os caminhos, Senhor.
Ó Deus, muitas pessoas estão ligadas neste momento, ó Pai, estão parando tudo, Pai, para dedicar esse tempo de louvor, de adoração a Ti. Porque é o Senhor que tem a resposta para todas as coisas. Muitas das vezes ficamos agitados com as questões que nos envolvem, os problemas, Senhor, ó Deus, mas nós temos aprendido a confiar no Senhor. Ó Deus, que Tu possas, com Teu Espírito Santo, dar descanso, dar paz aos corações que estão agitados, aos corações que estão ansiosos, a fim de que eles confiem em coisas estão nas Tuas mãos, que nada lhe escapa ao controle. Tu tens, Senhor, o domínio de todas as coisas que nós temos experimentado aqui durante esses últimos dias. Teu nome, Senhor, nesta noite, seja louvado e glorificado. E que cada um, Senhor, possa receber a palavra, receber o dom da salvação, também receber o seu milagre. Nós oramos assim e nós te agradecemos por tudo. Em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém. Amém, Amém. E amém. Muito bem. Eu acredito que as pessoas que estavam para chegar já chegaram. Se ainda existe alguém, são poucos. Mas eu queria pedir para você deixar o seu like, deixar o seu parecer, né? Seu pedido de oração durante esse período que nós vamos estar aqui. Tá ok? Eu tenho a certeza que o Senhor tem algo assim muito especial para a sua vida. Muito bem. Eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus que está lá no livro de 1 Reis, no capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 41 até o versículo 46. Ok? Então, vamos lá. Não sei se alguém vai acompanhar na sua casa, mas se o for, já estaremos então efetuando essa nossa leitura. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com chuvas e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos até a entrada de Jezreel. Muito bem. Eu quero compartilhar esta palavra hoje, porque... Qual é a passagem para eu digitar aqui? Nós lemos então aqui no livro de 1 Reis, capítulo número 18, do versículo 41 até o versículo 48, né, nessa nossa meditação. E nós vamos observar aqui, queridos, que Elias, desde o capítulo 17, nós vamos observar isso, ele libera uma palavra para o rei Acabe. Diante desta palavra, e aí ele diz assim: conforme a minha palavra, ele diz: não haverá chuva em Israel,
A Bíblia fala que foi um período de 3 anos que não choveu sobre Israel. Mas por que o profeta falou isso? A Bíblia fala do estado de apostasia que vivia esta nação que havia provado o poder do Eterno, o Deus de Israel que nós conhecemos. O Senhor Deus se manifestou de várias formas, libertando este povo da escravidão do Egito, estabelecendo-os numa terra, e ele fez promessas para este povo. Se esse povo se mantivesse na presença dele, buscando, dentre tantos os povos à sua volta, a nação de Israel tinha um Deus somente um Deus. Os povos à sua volta, havia muitas práticas abominavelmente ao Senhor. E, queridos, querendo ou não, a mistura entre os povos acaba causando um desastre tremendo, principalmente para a nação de Israel. Porque ela, para ser forte, ela precisava se manter fiel ao eterno Deus. É uma nação que havia se casado mesmo com o eterno Deus. Em tudo, Israel viu o mover da mão do eterno Deus, livrando de situações de guerras, livrando de situações de perigos, o próprio Deus estando presente, guerreando as suas guerras, pelejando nas suas batalhas, estando sempre à frente do exército. Agora esse povo se contamina, esse povo agora que se volta para a idolatria. E querido, Israel servia um Deus que é o mesmo Deus que hoje nós dizemos, é um Deus que tem ciúme do seu povo, é um Deus que quer ser adorado, é um Deus que não admite que ele seja dividido com o outro na questão da adoração. Eu me lembro um detalhe quando, certa vez, a Arca da Aliança, que foi roubada, tomada de Israel, e foi colocada junto no templo do deus Dagom. Os filisteus fizeram isso. Na manhã seguinte, o deus Dagom amanheceu tombado. Tu vê uma estátua, ela caiu tombada, apareceu tombada, ergueram-na novamente. Na noite seguinte, Dagom apareceu caído e com as suas mãos amputadas. O nosso Deus é tremendo, queridos. Nós não podemos brincar com o eterno Deus. E este povo brincou. O próprio rei Acabe, ele fez uma aliança com uma mulher que era envolvida com práticas de idolatria. E aí ele começou a contaminar toda a nação de Israel. Muitos profetas foram mortos, porque apontaram o dedo na ferida onde o povo estava errando. E certamente o rei ficou furioso, O rei ficou furioso, muitos profetas morreram. Mas ali Elias estava e ele não abriu mão de exercer o seu ministério sem medo, com a autoridade que o Senhor Deus lhe entregava nas mãos. A mesma autoridade que os servos de Deus precisam ter hoje, quando pregam o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Elias chega para cá e diz, não vai vir chuva até que eu diga, até que eu estabeleça novamente que a chuva venha. Elias sabia que estava falando, porque tal comando ele recebeu do próprio Deus. Muitas coisas aconteceram em Israel. O próprio Elias passou por situações de dificuldade, problema, ele bebia água de um determinado riacho e ele se alimentava porque os corvos traziam comida para ele, e aí houve um tempo que o rio secou, aí ele precisou sair. Mas em todo tempo o profeta
foi honrado pelo Senhor, e em todos os lugares em que ele passou, ele deixou o rastro do mover da mão poderosa do eterno Deus. Agora, ele aponta o erro. Qual foi o problema? E ele diz para Acabe: nós vamos lançar um desafio aqui em Israel, e o Deus que responder com fogo seja esse Deus considerado Deus em Israel. A ideia então era montar um altar com sacrifícios, e os profetas iriam clamar. Naquela época, Baal, né, era o Deus que estava sendo adorado em Israel, junto com o Deus Todo-Poderoso, o eterno Deus. Elias lançou esse desafio. E a palavra de Deus diz que no momento de desafio toda a nação se reuniu no Monte Carmelo. E foi dado aos profetas de Baal, que eram muitos, a Bíblia fala em 450 profetas de Baal, e eles pegaram o cordeiro, sacrificaram e começaram a clamar: Baal, manda fogo. Baal, manda fogo. A Bíblia diz que eles ficaram a manhã inteira fazendo isso, clamando por Baal. E aí eles chegaram numa situação de êxtase, e eles se retalhavam, vertendo sangue, mas nada aconteceu. Chegou no momento em que Elias disse: agora é minha vez. Todo o tempo que Baal tinha para mandar fogo, ele já teve tempo de sobra. Agora é a minha vez. O que Elias fez? Em primeiro lugar, Elias restaurou o altar do sacrifício. Ele organizou, fez, né, o sacrifício do cordeiro, colocou, né, dispôs no altar de forma organizada. E aí o que ele fez foi pedir para jogar água sobre o altar. E ele fez um rego em volta do altar. E a água que jogava ali, ela corria de tão abundância que havia de água, né? A água jorrava, né, entre o rego que foi feito em volta. E aí, tendo feito tudo isso, Elias orou ao Senhor. Elias clamou ao Deus Todo-Poderoso. Interessante notar algumas coisas. Elias pede água para jogar sobre o altar, sobre o rego. Justamente aquilo que estava em falta, né? Você não tem chuva, os rios, né, vão sumindo, vão cedendo, vão abaixando o nível, né? E o rio acaba por acabar, o rio acaba por terminar, aquele fluente do rio. Mas eles foram pegar água e jogaram. O que isso representa, irmãos, queridos? O Senhor Deus quer o nosso melhor sempre. De repente ele diz assim: não, esse aqui é o último que eu tenho. Quem vai comer é o que normalmente se fala por aí afora, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Aí o Senhor diz assim: não, não é seu. Oferece-o a mim. Oferece-o a mim. E aquela água estava sendo oferecida. Quando alguém diz assim: não, mas eu estou com sede, está faltando água. Como é que vamos desperdiçar água? Aquilo que você entrega e consagra ao Senhor, principalmente a sua vida, não é desperdício. Você vai sempre receber em dobro daquilo que você entrega na mão do Senhor. O que aconteceu? Chegou a vez de Elias então clamar. E aí ele, após ter restaurado o altar, ter derramado água em abundância, Elias agora vai clamar ao Senhor. E o Senhor
Diz a palavra que assim que Elias clamou, o Senhor Deus mandou o fogo do céu. Aleluia. Amém. A gente fica até empolgado, envolvido, né? Porque é o poder do Senhor nosso Deus. O Senhor manda fogo sobre o altar, queima o sacrifício, o holocausto, né? A Bíblia diz que o fogo que veio do céu, além de queimar o sacrifício, também lambe a água que estava no rego, né? E há um derramar tremendo do fogo de Deus sobre aquele sacrifício. Amém. Hoje em dia a gente diz que o combustível, né, estimula o fogo, a água não, né? Numa situação de incêndio, num fogo comum, o que vai se usar é água, né? Para apagar o fogo. Só que, neste caso, esta água serviu de estímulo, serviu de combustível para pegar mais fogo ainda. Esse é o nosso Deus, tremendo e maravilhoso. Irmãos, a Bíblia diz que quando o povo viu aquilo, eles começaram a clamar: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E o que aconteceu foi que os profetas de Baal, eles foram presos, foram destruídos, foram mortos, né? E se aniquilou por completo o banimento completo da idolatria em Israel. Agora, o povo estava pronto para receber novamente de Deus a bênção. O que estava faltando? Era água, era chuva, era terra molhada, né? A terra molhada para poder produzir, a terra molhada para encher, né, os seus mananciais. E aí a Bíblia diz que Elias se prepara, né, e diz para Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Quando é que Elias falou isso para Acabe? Elias falou isso para Acabe quando ainda não no tocante a isso. Mas ele tinha convicção, ele tinha certeza de que o Deus que ele servia é o Deus que nós servimos hoje. Ele seria capaz de responder à oração do seu profeta. E aí a Bíblia diz que Elias dá essa recomendação para Acabe e sobe o monte para orar. Queridos, as grandes conquistas se têm com a oração. E muitas das vezes nós não fazemos caso disso. Não fazemos caso disso. Mas nós precisamos orar, clamar ao Senhor, né? Clamar ao Senhor diante de tantas questões que estão à nossa volta. Clamar ao Senhor e o Senhor Deus vai nos ouvir. O que acontece? Ele sobe para o cume para orar. Chama o seu servo e manda o seu servo ir e olhar para a banda do mar, a fim de trazer alguma boa notícia, né? Tem nuvem no céu, porque não havia nada no céu. E aí Elias começou a orar. E aí falou para o seu moço foi lá a primeira vez, voltou nada, não tem nada, falando para o profeta. Isso aconteceu durante 6 vezes. Na 7ª vez, quando o moço volta, ele volta trazendo uma notícia. Ele diz, então, como diz aqui a palavra de Deus no versículo 44, a 7ª vez diz: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Esta foi a visão daquele moço. O que o profeta
falou depois disso? O que o profeta falou depois disso? Ele disse: sobe, diz a Acabe para ele aparelhar o carro dele, descer para que a chuva não o detenha. Ou seja, fala para Acabe que vem chuva. Olha, irmãos, uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem pode significar muita coisa. Às vezes nem chuva, a gente olha para o céu, né? O céu está fechado e às vezes não chove. Mas Elias tinha convicção de que aquela nuvem pequena do tamanho da palma da mão de um homem era o sinal do milagre de Deus. Você não precisa de muita coisa para que o milagre do Senhor se manifeste na sua vida. Às vezes a pessoa diz: se eu tivesse isso, se eu fosse aquilo, se eu tivesse lá, se eu tivesse no centro das atenções. Não. O Senhor vai operar o milagre na sua vida, onde você estiver, com o que você estiver. Nessa mesma leitura da palavra, a Bíblia diz que Elias visitou uma viúva e ela só tinha na casa dela um pouquinho de azeite. Ela ia fazer um bolo e, segundo ela ia morrer junto com o filho dela. E através daquele azeite, um grande milagre aconteceu, né? O Senhor Deus é poderoso para fazer mais com menos. Ele pode fazer muito com o pouco, com o seu pouco. Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente. Aí a Bíblia diz que já de imediato o céu se escureceu e veio chuva sobre a nação de Israel. Milagre de Deus acontecendo naquela. Meu querido, como ministro do Evangelho, como profeta de Deus para a sua vida, no caso hoje você me ouve, eu quero declarar que no nome de Jesus, todo este momento que nós estamos passando, a Bíblia fala sobre pragas, a Bíblia fala sobre vírus, a Bíblia fala sobre uma série de situações nesses últimos dias. A Bíblia fala do derramar do cálice da ira do Senhor Deus sobre os moradores da terra. Por causa de quê? Por causa da oposição, por causa da rejeição ao seu nome, por causa da idolatria, por causa da feitiçaria, da bruxaria, por causa de todas essas questões, por causa de um coração duro, por causa de muitos usarem títulos de ateus. O cálice da ira do Senhor será derramado. E a gente já pode ver algumas situações. Quando o anjo da morte visitou o Egito, foi uma praga permitida por Deus. Tudo que acontece, querido, tem a permissão do eterno Deus. Não é ele que mandou a praga. Ele permitiu que tal coisa acontecesse, a fim de despertar os moradores da mesma forma como foram despertados os homens em Israel. O Senhor Deus quer que tenhamos um despertamento. Eu sei que cada um de nós pode escolher o caminho que a gente quiser. Aliás, Ele sabe disso também. O eterno Deus também sabe disso. Porque foi Ele que nos dotou assim, do livre-arbítrio. O Senhor não é um Deus que conduz marionetes. Nós não somos robôs nas mãos dEle. Ele quer que nós nos curvemos diante dEle de boa mente, né? Espontaneamente, livremente. Não é pela força, não é pela violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus, pelo poder do Senhor. O Senhor quer fazer uma grande obra na sua vida nesta noite. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não fique perplexo, não fique agitado, não fique angustiado, não fique preocupado com nada. Volte-se para o Senhor.
Volte-se para o Senhor. Volte-se para aquele que um dia se fez homem, o Deus que se fez homem, habitou entre nós, entregou a sua vida na cruz do Calvário, morreu pelos nossos pecados, derramou o seu sangue. A Bíblia diz que é o sangue da nova aliança, né? O sangue da nova aliança, tá? E é esse sangue que diz a palavra que nos purifica de todo pecado. Queridos, você não precisa de muita coisa, senão de uma Bíblia para ler, porque é a Bíblia que vai esclarecer você. A gente precisa ter muito cuidado com o que nós aprendemos no nosso dia a dia, com as pessoas. Às vezes pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus, não têm nenhum compromisso com você ou comigo. A pessoa diz, não, eu estou preocupado com você, eu quero ajudar você. E na verdade não é nada disso. Preste atenção, ninguém está preocupado em ajudar ninguém, a não ser quando alguém tem de posse a palavra, e prega a palavra, ensina a palavra e mostra como são as verdades da palavra de Deus. A pessoa pode ser enganada se ela ouvir, balançar a cabeça que sim e seguir não examinar. Alcance de todo. Nós somos um país que temos a liberdade de culto. Em qualquer lugar você vai ver uma Bíblia, você pode ler a Bíblia, examinar a Bíblia, as Escrituras. A Bíblia diz, João diz, examinai as Escrituras, melhor dizendo, Jesus diz, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Nós precisamos disso. A nossa ignorância espiritual, o desconhecimento das coisas espirituais são banidas quando nós lemos a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Então, para um povo que vivia na idolatria e se voltou para o Senhor e foi sarado, né? A terra foi sarada, eu tenho a certeza que o Senhor Deus quer sarar também a nossa terra de toda e qualquer praga, de todo e qualquer vírus, e quer com isso também fazer com que nos voltemos para Ele. É Ele. A Bíblia diz que porque deles, por Ele e para Ele são todas as coisas. Creia nisso. Creia nisso que o Senhor Deus tem interesse em você. Ele te ama. Ele não vê você, ele não vê uma multidão, ele vê você. Ele vê você na multidão. Ele vê a mim. Ele vê a pessoa que está ao seu lado. Ele vê a pessoa que é um mendigo hoje. Ele está vendo. A pessoa que hoje não tem nada. Ele está vendo. Ele está vendo as pessoas que estão presas. Ele está vendo as pessoas que estão nos hospitais. O Senhor contempla todas as coisas, querido. É um tempo de nós nos voltarmos para o Senhor. É um tempo de nós nos voltarmos para o Cristo de Deus. O Cristo de Deus se chama Jesus. E ele falou, eu sou o caminho. Ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. A palavra de Deus também diz, é uma palavra que o presidente gosta muito de usar, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E esta verdade está em Cristo Jesus. Eu quero orar com você. Eu quero abençoar a sua vida. No nome de Jesus. No nome de Jesus nós vamos clamar, nós vamos orar. E o Senhor Deus vai alcançar você onde você estiver. E aí você, num futuro bem próximo, né? Enquanto isso nós vamos estar ligados no Facebook ou no YouTube, né? No YouTube nós estamos nos preparando, nos organizando ainda, mas enquanto isso nós vamos estar ligados, né? Domingo e terça-feira é um tempo que nós estamos ligados, até que por orientação, né? Do Ministério da Saúde,
dos órgãos, né, do governo, entendam que essa parte já passou e que o povo já pode voltar à sua vida normal. Nós estaremos nos encontrando então lá no Ministério Ninho de Águias, uma igreja que tem um coração muito grande. Estaremos ali felizes em poder abraçar você e ministrar uma palavra de bênção sobre a sua vida. Mas eu quero orar com você agora. Ore comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela palavra. Tua palavra é viva, poderosa e eficaz. Senhor, nos traz ensinos, ó Deus, de situações que ocorreram no passado, Pai, do povo, Senhor, passar por dificuldades, problemas, fome, seca, miséria, por causa da desobediência. Senhor, tudo que está acontecendo em nossos dias é resultado da desobediência, é resultado, Senhor, da oposição, ó Deus, dos homens se levantarem contra o Senhor. Mas Tu tens, Senhor, escolhido um povo aqui na face desta terra. E eu estou me dirigindo para esses, Senhor, que nos ouvem hoje, que não conhecem a Tua palavra, que é o Teu povo também, Senhor. Nesta noite, Pai, alcança cada vida, cada coração que está nos acompanhando, Pai, quem sabe em situação de aflição, de tristeza, mas eu oro que no nome de Jesus a Tua paz possa envolvê-los de uma maneira toda especial. Se alguém precisa nesta noite de cura, seja curado. Se precisa de um milagre, seja, Senhor, ó Deus, um milagre estabelecido nesta vida para a glória e para a honra do nome do Senhor. Os males desde o alto da cabeça até os pés, eu mando que saia pelo poder que há no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E você receba a tua cura, você receba o teu milagre, receba a tua libertação agora, porque é o Espírito Santo de Deus que está se movendo. O mesmo Espírito que se move aqui é o mesmo Espírito que se move onde você está. Bendito seja o nome do Senhor, que nos deu o Espírito Santo para fazer habitação, para fazer morada em nós. E é este que está agindo agora, aonde você está. Pai, confirma a tua bênção sobre todo este povo, toda esta gente. Para a glória e para a honra do teu nome, nós oramos assim, Pai, no nome de Jesus de Nazaré. E o milagre seja estabelecido sobre a sua vida, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Diga amém. 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 Glória a Deus. Queridos, que prazer, que alegria a gente poder estar compartilhando pérolas preciosas, né, da palavra de Deus. Eu espero muito breve poder ter toda a comunidade, toda a igreja reunida, né? Como eu falei, domingo nós estivemos ministrando a palavra lá da igreja, os assentos vazios, né? A gente fica assim, meu Deus, mas a gente crê que o Senhor Deus já está movendo as suas mãos, né, para operar na nossa nação. Entregamos o governo, né, este governo eleito nas mãos do Senhor Deus. Eu acredito que está fazendo um bom trabalho. Nós precisamos orar pelos nossos governantes, né, e para que o nome do Senhor Jesus seja louvado e glorificado. Mais uma vez, nós queremos transmitir o nosso abraço ao Francisco, né? Estou sabendo que ele está online, que o Senhor Deus possa abençoar a vida do Francisco tremendamente, né? A gente está num período de oração para resolver uma questão dentro da família, e ele, como o irmão, né, mais maduro, mais velho, ele já tomou a frente. Estamos juntos, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Um beijão para minha mamãe mais uma vez, né?
que, pelo que eu vi aqui no vídeo, ela está bem recuperada. Louvamos ao Senhor Deus. Amém. Quero mandar um beijo, um abraço para todo o Ministério Ninho de Águias. A mesma coisa está fazendo aqui a pastora, transmite também a Sara. Então estamos todos aqui. Queridos, um grande beijo para todos vocês. Nós estaremos ligados na nossa live, né? Quem sabe já na igreja com instrumentos, guitarra, né, bateria, contrabaixo, teclado, e a turma toda tá desejosa, né? O coração tá a 120 por hora. Os irmãos também, porque todos na igreja tocam instrumento, todos eles, porque a Bíblia diz que as nossas mãos são instrumentos de 10 cordas. A Bíblia diz: aplaudi ao Senhor e cantai a Deus com voz de triunfo, Salmo 47. Então nós cantamos aplaudindo, batendo palmas, né? Com o coração aberto para louvar e adorar o nome do Senhor. Amém. Grande abraço para todos vocês, para a minha equipe também, está um pouco mais distante, né? Um abração aí para o Tiago, para o Bruno, um abração para o Léo, né? Quem mais aí? Vicente. Né? O Vicente, que esteve conosco também lá, toda essa equipe aí maravilhosa, Ailton. aquele nosso abraço, o Ailton, né? a Andréia, que é líder na equipe lá do evangelismo. Então, todo um grupo de irmãos que amam trabalhar na obra do Senhor. Que o Senhor te abençoe. Graça e paz.